tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Aplaudir essa palavra, esse roteiro de cura. Paulo foi um homem que experimentou de uma forma muito concreta a eficiência e a eficácia da cura interior em sua vida. Paulo é um daqueles personagens que eu mais escrevi no meu livro Corações Curados. Ele tinha tudo para dar errado. E por que ele deu certo? Porque deixou o Espírito Santo de Deus conduzi-lo na trilha da cura. E aqui, nesse trechinho de Filipenses, ele vem nos dar um segredo muito concreto. Como é que começa o versículo 4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Pensa o seguinte: se você recebesse um e-mail ou um inteiro contendo essa frase, você imaginaria que situação podia estar uma pessoa para escrever um e-mail com esse pensamento? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que ideia nos daria o autor dessa frase? Que alguém que estivesse vivendo um momento de muita alegria. Como é que alguém que estivesse vivendo um momento de muita tristeza ia dizer para você: alegrai-vos sempre no Senhor? É possível? É. E a prova disso, carta de Paulo aos Filipenses. Nessa carta de 4 capítulos, você leu aí, você notou que é o último. Logo depois já está. Epístola aos Colossenses. Epístola não é a mulher do apóstolo. Epístola é carta. Ele está aqui no último capítulo dessa carta. Nessa carta, de 4 capítulos, 16 vezes, portanto dá 4 para cada um, ele falou sobre a alegria. Alguém que escreve uma carta com 4 capítulos, 4 páginas,
em cada página fala 4 vezes que a gente deve viver a alegria. E não é uma alegria qualquer, não é uma alegria momentânea. Ele diz: alegrai-vos quando? Quando? Sempre é o tempo todo. Alegrai-vos sempre no Senhor. 4 vezes, 4 capítulos, 16 vezes. Então a ideia é que se você recebesse uma carta dessa, de 4 páginas, e em cada página 4 vezes falando da alegria, a exemplo do que eu fiz na pregação anterior, que a gente foi repetindo, a gente repete para quê? Para aprender. E por que Paulo repetiu tantas vezes a alegria? Porque deseja que cada um de nós experimente de fato uma alegria completa, como Jesus que nos diz que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A palavra plena da alegria de Jesus é a mesma, e eu falava isso ontem de manhã, da vida plena de Jesus. Mas se Paulo escreve para nós uma carta com 4 capítulos, onde 16 vezes ele fala da alegria, que contexto será ele escreveu essa carta? Olha o início da carta. No capítulo 1, onde estava Paulo quando escreveu essa carta? Que lugar? Numa festa, visitando a família, a irmã dele que morava em Roma. Filipenses capítulo 1, versículo 7. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha, vira a página, versículo 14. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas, cobrou nova confiança no Senhor. Coisa mais besta. Como é que a cadeia dele faz o outro ser mais forte? Só pode ser no Senhor. E maior entusiasmo e anunciar sem temor a palavra de Deus. Versículo 17, aqueles ao contrário pregam Cristo por espírito de intriga, e não com reta intenção, no intuito de agravar o meu sofrimento onde estava Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses? Como é que alguém na prisão escreve uma carta de 4 capítulos, onde 16 vezes fala que a gente tem que se alegrar? Como isso é possível? Continue lendo o capítulo 4, ele vai dizer como é possível. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos a vossa bondade, o Senhor está próximo. Primeira certeza absoluta: esteja eu onde estiver, num palco ou numa prisão, num púlpito ou num lixeiro, o Senhor está, no duplo sentido da palavra próximo. Próximo, porque os tempos de Deus se aproximam. Próximo como tempo, próximo como lugar. O Senhor está próximo. São Tiago vai dizer: aproximai-vos de Deus, e Ele vai aproximar de cada um de vós. O Senhor está próximo. Essa é a minha certeza. Deus está comigo. Quem está no comando da minha vida? E isso várias vezes ele fala nessa carta. Deus está no comando da minha vida, aconteça o que acontecer. Capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me conforta. Deus está no comando da minha vida. Capítulo 1, versículo 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aconteça o que acontecer na minha vida, Deus está próximo. Não tem como jamais. Quem tem Jesus em si
nunca mais vai se sentir sozinho. Pode transformar qualquer lugar no seu Getsemane, porque eu tenho uma certeza: o Senhor está próximo. É baseado nessa certeza que Ele nos dá esse conselho bem prático do versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Nada. Mas quanta coisa errada está acontecendo. Padre, é muito fácil falar isso quando a gente não tem problema. Muito bem, mas nós não estamos tratando aqui de pessoas que não têm problemas. Nós estamos falando de um homem que estava na prisão. E leiam com calma em casa o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, para saber o que acontecia com a pessoa quando ela ia presa. Lá descreve Paulo e Silas despidos, pelado, tiraram a roupa dele todinho, bateram neles até, e não foi aquela surrinha de beijo que a mãe do Nelsinho deu nele, não. Batia com aquele chicote que tinha na ponta uns ferros, ó, esfolava a pessoa em cima e embaixo. 39 chicotadas ele recebia por vez, pelado, tudo esfolado, jogaram lá no fundo de uma prisão, prenderam a pelota de ferro na ponta do pé deles, a cadeia, no escuro, com frio, com fome. E o que ele fazia? Lembra? Pela meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor. É doido. Pensa bem. Às vezes, quando destronca a ponta da unha do seu dedinho, você já fica... A vida parece uma grande fila de NPS. Um quer contar para o outro quanto que sofreu a mais. Ah, eu sofri tanto. Fosse contar para a senhora tanto que eu sofri. Meu marido. O meu também é muito problemático. Meu marido bebe, o meu também bebe. Eu tive um problema numa perna, eu tive nas duas pernas. Não é? A pessoa gosta de contar e vai contando, ela vai fungando a voz. Ai, coitado, chora. Ai, coitado. Coitadinho. Isso não é cura interior, não. Cura interior é apresentar ao Senhor as minhas inquietações. Gente, que coisa fantástica. Não vos inquieteis. Como eu não vou me inquietar com tanto problema que eu tenho? Apresentai a Deus as vossas preocupações. Primeiro passo: o Senhor está próximo. Esteja eu aonde estiver, o Senhor está próximo. Salmo 138, que nós lemos hoje de manhã, que a Eliana maravilhosamente cantou para nós ontem na adoração. Ainda que eu estiver lá no fundo do abismo, Deus me ama. O Senhor está. Repita isso muitas vezes para você. Pega o seu texto e vai rezando o texto bizantino durante um dia inteiro. O Senhor está próximo, o Senhor está próximo, o Senhor está próximo, o Senhor. E reza isso 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 vezes. Quando você se convencer disso, Deus está perto de mim, o Senhor está aqui, Jesus está comigo, o Senhor está comigo, Deus está comigo, tudo vai dar certo, Deus está comigo, Deus... Pronto. É essa certeza. O Senhor está próximo. Jesus desceu no fundo dos infernos, gente. Nenhum de nós chegou lá ainda, não, graças a Deus. Então tem jeito. Mas como eu não vou me inquietar com nada diante de tanto problema? Não vos inquieteis. O que Paulo está dizendo aqui? Não vos inquieteis. O que é inquietar? É ficar agitado, estressado. Quando Jesus foi a Betânia, segundo São Lucas capítulo 10, lá ele encontrou Marta, que estava muito estressada. E ela estava uma pilha. E querendo fazer tudo e correndo, arruma isso, arruma aquilo.
E Jesus sentado lá, e a Maria sentado no pé de Jesus, escutando ele. Aquilo ofendeu a Marta. E ela veio lá, pôs a mão na cintura. Senhor, não te importas? Olha, já começou a acusar Jesus. Tu não te importas, Senhor? Eu aqui com tanto serviço para fazer. E a Mary aí sentada. Senhor, manda ela vir ajudar eu. Olha, a oração do estressado é fantástica. O Senhor não se incomoda. Por que, meu Deus? Por que saiu? Será que todos os problemas têm que cair em cima de mim? Parece que o mundo caiu na minha cabeça. E já dá a solução imediata. Manda ela. Está igual aquele que foi para o inferno. Aquele rico que foi para o inferno e falou para o pai Abraão: manda o Lázaro ir lá. Manda. Você aprendeu, você treinou muito, mandava. Aqui você não manda nada não. Olha bem aonde o Senhor se encontra. Não aprendeu ainda que aqui o senhor pede e ainda não é recebido, ainda não é aceito. Ainda manda, acabou. A Marta veio. O senhor não se importa não? Manda ela. Jesus olhou, chamou o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Ele pensou no maior mamífero da América Latina. Anta. E disse o que para ela? Tu te inquietas por muita coisa. Paulo está dizendo para você, para mim: não vos inquieteis com nada. Mas como? E o que eu vou fazer com os meus problemas, que são muitos? Continua lendo o versículo 6. Para não se inquietar com nada, eu preciso ter a certeza que nós já repetimos: o Senhor está próximo nos 2 sentidos, de tempo e de lugar. Para não me inquietar com nada, diante dos problemas, em todas as circunstâncias. E quando chegar aquelas circunstâncias terríveis, Senhor, o que eu faço? O que o versículo 6 continua dizendo? Apresentai a Deus as vossas preocupações. Para quem você apresenta as suas preocupações? Quanta gente apresenta, pega o celular e liga já para estou tão chateado, tão triste. Ficou sabendo, meu Deus, que coisa, é verdade. Estou com uma pilha, não podia falar naquilo. Outro vai lá para o boteco, pega o boteco. Estou cheio de problema. A vida é uma merda mesmo. Mulher ruim, velho. Os 3 amigos que estavam lá no boteco bebendo, chorando as mágoas. Aí um falou assim: vamos aproveitar que nós estamos aqui conversando. Vamos fazer o seguinte: quantos anos faz que nós estamos bebendo aqui junto? Colega, amigão mesmo, amigão. Vamos fazer um exercício. Cada um vai falar para o outro o seu maior problema, o seu maior defeito. Aí meu maior defeito é mulher. Eu não posso ver mulher. Eu sou infiel à minha mulher, eu vejo uma mulher, eu já... O outro falou: o meu maior defeito é dinheiro. Eu roubo mesmo. Se eu ver o dinheiro dando... O outro falou: o meu maior defeito, eu não consigo guardar segredo. Então, cuida diante de quem você confessa. Quem? Quando a pessoa se inquieta, ela se confessa com gente errada. Vai logo se confessar para aquele colega que o problema dele é não guardar segredo. Vai se confessar para o traficante? Vai se confessar para a vizinha, a psicóloga?
Para quem é que você se confessa? Gente, é triste saber que muitos homens casados vão à zona de prostituição, pagam para se confessar. Algumas das minhas filhas que moraram em casa de prostituição contam isso. Homens que iam todo mês lá, todo mês, pagava bebida, pagava o ingresso, sei lá o que mais tem que pagar, entrava no quarto e não fazia nada. Só queria deitar e chorar e contar os problemas. Isso tem muitos, não um caso só não, muitos. Olha a que ponto a pessoa chega. Paulo está dizendo, você vai se inquietar com o problema? Nós vamos ter dificuldade? Vamos! O que fazer com elas? Eu não sei, eu acho que eu estou falando demais nesse assunto. Mas o padre Jonas me ligou agora há pouco e disse, continua falando, eu estou aqui, eu estou acompanhando, estou rezando e continuo. Então, vamos continuar. Mandou? Tem que obedecer, né? Filho tem que obedecer pai, então estou obedecendo. Eu acho que já falei demais nisso. Nós temos que colocar o pé no chão. Quem for ler esse livrinho na Trilha da Cura, vai perceber isso. É pé no chão. A oração da cura interior é oração de pé no chão. Quem lê o meu livro até hoje, Rezando a Vida, descobre o que é lá? Que a oração de cura interior acontece, em primeiro lugar, na minha história. Aquelas orações que eu li ontem, que vocês repetiam, eu li do meu livrinho, Rezando a Vida. Então, acontece na minha história, desde que eu estava na barriga da mamãe, até a minha idade madura. Depois acontece no meu corpo, o segundo capítulo do livro, desde o meu cabelo até o meu pé. E o terceiro capítulo, o meu dia inteiro, desde que amanheço até a hora que eu vou dormir. É concreto. Não pense que eu não tenho problema, que Padre Jonas não tem problema, que o Papa não tem problema. Nós temos muitos. Mas o que nós fazemos com os nossos problemas? Esse é o segredo da cura interior. O que você faz com os seus problemas? O que Paulo está dizendo para a gente fazer? Apresentai ao Senhor todas as vossas preocupações, todas. Aqui nessa tradução da Ave Maria faltou todas, mas as vossas preocupações. Em outras traduções aparece todas as vossas preocupações, todas, sem nenhuma exceção, inclusive aquelas que parecem as coisas mais bobas do mundo, as pequenininhas. Meu irmão, para Deus nada na sua vida é sem importância, não. Tudo que acontece em sua vida é importante para Deus. Deus tem por você um carinho incomensurável. Jesus tentou falar isso quantas vezes para nós? Nas características do amor de Deus, a quarta característica é: o amor de Deus se manifesta sempre através de pequenos detalhes. O pai cuida do cabelo que você perde sem notar, diz Jesus. O que significa isso? Todos nós, normais, perdemos todos os dias aproximadamente 100 a 150 fios de cabelo. Todos os dias, desde que você nasceu. Todos os dias você perde. Alguns perdem uma monteira num dia só. Já estão com aquela trilha que não é da cura. É a trilha da cara, a testa vai alongando. É a pessoa que não parou de crescer, ela está passando já os cabelos, já está subindo. Os cabelos já estão abrindo espaço, porque ela já está indo para o alto. Todos nós perdemos todo dia. Você nota que perde? Só quando cai na sopa. Senão você vai lá na escova. Pega uma escova sua, que você deixa lá em cima da mesinha lá da pia. Enquanto você pega aqui, tem que tirar. No pente que ele vai grudando. Aqueles homens que carregam aquele pente Flamengo assim no bolso. Quando tira aquilo, que ele está emprastado assim de caspas, seborreia e cabelo. Eu tinha um colega nosso que ele carregava um sabonete também no bolso assim. Tira aquele pente. E quer emprestar o pente pra gente. Quer pente? Aquilo vem em piolho junto, é todo. Você perde, nem nota. Se o pai cuida, não há nada em sua vida que o pai não cuida. O pai vê as coisas. Olha, há no Deuteronômio um texto que me
me alegra muito o coração, como um texto de cura. Quando Moisés diz para eles lá no acampamento, cada um, porque você sabe, naquela época não tinha banheiro, não tinha sanitário, não tinha nem casinha. A pessoa ia para o meio do mato, atrás de uma goiabeira. Por isso que ele já clonava a goiabeira. Comia e já plantava, né? Isso era muito comum. O texto do Deuteronômio, Moisés diz, olha, quando vocês saírem aí para fazer o serviço, levem junto sempre uma pazinha para encobrir. Por quê? Porque o Senhor passa pelo meio do acampamento para defendê-los dos inimigos e Ele não pode ver essas coisas. Olha o que é cura interior. Cura interior é eu andar sempre com a minha pazinha. E fazer o que com as minhas sujeiras espirituais? Não encobri-las, apresentá-las, diz Paulo aí no versículo 6, apresentá-las ao... Mostra para o Senhor, está aqui, Senhor, minha fraqueza, está aqui minha sujeira, Senhor. O Senhor está próximo, Ele está comigo. O Senhor está próximo significa que não tenha lugar nesse mundo que eu possa ir sem que Ele vá junto comigo. Isso que é triste do nosso pecado. Sabe aquele lugar que você já foi e pensa assim, ai meu Deus, tomara que ninguém descubra que eu vim aqui. Pensou? O Senhor foi junto. Porque você é batizado em nome dEle. O seu corpo é templo dEle. Você recebeu Ele na comunhão. Ele se derrete todinho por você. Ele entra na sua língua e já se derrete todo, na hora. Ele vai junto. Sabe quando você vai pecar escondido? O Senhor vai junto. Triste, né? Quando você acende um cigarrinho ali escondido, o Senhor está junto. Você está intoxicando Ele. Quando você se prostitui, o Senhor está junto. O Senhor está próximo. Oh, se Ele te ama tanto a ponto de ir junto com você até a hora que você vai pecar, começa a acordar, a deixar de ser anta e a tomar posse dessa presença. Oh Senhor, estás aqui comigo, então eu preciso lhe apresentar as minhas preocupações. E aí vem uma pergunta, uai, mas se Ele está próximo, se Ele sabe, então para que precisa eu falar? Porque a pedagogia de Jesus é fabulosa. E Ele aprendeu com o pai dele. Eu contei na minha Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se contar as vezes que é repetido, que os textos são similares, passa de 400 as perguntas que Jesus fez. Conta na sua, faz um exercício assim. Peguei, eu fui riscando. Fui lendo o Evangelho, riscando embaixo. Até para passar tempo eu uso a Bíblia. E Deus me ensina. No Evangelho de São João, há pelo menos 110 perguntas que Jesus faz. E algumas, eu já disse a vocês, são perguntas imbecis demais. São perguntas tolerância zero. Mas Ele começou com quem? Com o Pai. Quando Adão pecou, Deus veio acusando. Veio lá e falou, o que você fez? Onde você está, Adão? Adão! Ô Adão! Já contei até 30, onde você está? Ele está brincando de esconde-esconde. Aí achou Adão. O que você está fazendo? Por que você escondeu? Por que você está pelado? Quem contou para você? Parece criança, por quê? Por quê? Aí Adão vai na Eva, por que você fez isso? Depois quando Caim está voltando sujo de sangue, onde você foi? Cadê seu irmão? O que você fez com ele? Jesus faz mais de 400 perguntas. Algumas delas bobas demais. Por exemplo, quando ele estava lá no Getsemane, está lá, chega os soldados, o exército inteiro, com tocha, com tudo. Ele vira e fala, quem vocês estão procurando? Posso ajudá-los? Posso saber quem vocês estão atrás? É ótima. Lázaro morto, 4 dias. Onde o pusestes? O Senhor está na geladeira lá, porque ele não... Está sentado na sala, não quer sair de jeito nenhum. O cego berrando,
Que queres? O paralítico, 38 anos. Que desejas? Não parece imbecil? É pedagogia. Deus não nos invade. Deus não criou você um bonequinho, não. Deus criou você imagem e semelhança dele. E sabe o que as mais de 400 perguntas de Jesus ensinam para mim? Mesmo quando eu não me respeito como imagem e semelhança de Deus, Deus, porque me criou, sabe o meu valor e Ele me respeita. Ele me respeita. Ele não me violenta. A gente chora de alegria quando vai lendo o Evangelho e vai percebendo que delicadeza. Deus não supõe nada da sua vida. Apresentai ao Senhor, Ele que está próximo, todas as vossas preocupações. E apresentar como? 3 modalidades para apresentar. São Paulo nos ensina aí. Quais? Através do quê? Oração, súplicas e ação de graças. Ação de graças é a palavra que resume, ou que em português foi traduzida pela palavra Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Então, quais são as 3 modalidades para apresentar as nossas preocupações ao Senhor? Pela Eucaristia, pelas orações. Que orações são essas? Oração de cura interior. Você compra esse CD e vai escutando e vai rezando junto. Oração que tem nos livros. São muito boas essas orações, porque você vai fazendo, você vai treinando, você vai aprendendo a rezar, você vai acompanhando. Tem aquele CD maravilhoso aqui na Canção Nova, no combate da oração. O programa de maior audiência da TV Canção Nova, todos os dias o amor vencerá. Oração, você vai fazendo oração, as pessoas vão ensinando, a Luzia, a Eliana, a Vavá, vai nos ensinando a rezar. E a gente, quando está em casa, às vezes eu assisto de noite, depois que termino meu serviço, termino minhas orações e ligo na Canção Nova, elas estão rezando. Quantas vezes eu durmo com elas rezando e rezo junto? Então são orações. Oração dos grupos, oração de intercessão. Essa ação de graças também serve para essas assembleias de louvor. Mas há uma terceira modalidade de oração que nós fazemos muito pouco. Qual é? O que é súplica? É mais do que pedida. Súplica é pedir com muita insistência. A Bíblia nos dá alguns exemplos de súplicas. Bom, nós já vimos um exemplo hoje de manhã com Jesus. Aquela súplica de Jesus. Súplica, suplicar, suplício. Que lembra a palavra suplício? Sofrimento. Súplica é uma oração que brota do sofrimento. Súplica é uma oração que brota da necessidade. Súplica é uma oração que vem da dor. E aí a Bíblia dá um show, gente. Eu, se Deus quiser, quero escrever um livrinho sobre isso ainda. Estou selecionando esses textos. A Bíblia dá um show de súplicas que foram feitas ao longo da história da salvação, que é impressionante. Por exemplo, a rainha Esther, a súplica de Esther, capítulo 9, na tradução da Ave Maria, quando ela, aliás, as súplicas na Bíblia, Esther, Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, Josué, Neemias, Esdras, Joel, profeta Jonas, Moisés, Davi, todos eles, todos, acompanhada de gestos concretos, rasgavam as... O que é rasgar as vestes? Por que tantas vezes aparece na Bíblia? Rasgaram as suas vestes. O que é rasgar as vestes? Tirar as suas máscaras. Por isso rasgavam as vestes diante dos outros. Tira as máscaras. A rainha Esther, por exemplo, quando ela vai rasgar suas vestes de rainha, ela chama algumas escravas junto.
Com elas rasga as vestes, veste uma roupa de saco, com cinza na cabeça, na frente de todo mundo, para todo mundo ver, debruça no chão, e fica 3 dias assim. Moisés ficou 40. Judite, para salvar o seu povo, 3 noites que ela vai e volta, Nínive seria destruída. E por que Nínive não foi destruída? Porque começando pelo rei, e olha, eu estou dando exemplo de reis. Esther era rainha, o rei de Nínive, que eu não sei o nome dele, a Bíblia não fala. Ezequias, Josias, são reis. Saul, Davi. Porque o rei decretou um jejum. A súplica é sempre acompanhada de um jejum. Não responda. Quantas vezes você fez jejum pela sua cura interior? Pensa. Eu testemunho na minha comunidade. Algumas pessoas da minha comunidade, consagrados e filhos, que passa durante o dia, você não vê. Não foi no refeitório para comer. Está na capela. Ao invés de almoçar, vai rezar. Tem uma consagrada na minha comunidade, a Margarida, que todos os dias, a hora que o pessoal vai para o almoço, ela vai para a capela e fica ajoelhada, em jejum e oração. E não é a cura dela, não. Ela é uma pessoa bem equilibrada, bem curada. É dos filhos, dos 80 filhos que tem lá em casa. A súplica é acompanhada de jejum, de gestos públicos. O rei de Nínive decretou um jejum até dos animais. Hoje eu entendo o que significa o jejum dos animais. Porque se eu saio cedo para trabalhar e chamo os cachorrinhos comigo, eu passar o dia inteiro no meio do mato, eles ficam o dia inteiro lá comigo no meio do mato. Eles não comem, você tem que levá-los para comer. Eu entendo o que significa esse jejum dos animais. O povo em jejum, o rei em jejum, até os animais estavam em jejum. E Nínive não foi destruída. Quem sabe a sua família, a profecia está dizendo que sua família vai ser destruída. Não precisa nem um profeta ir lá, não. Não precisa o profeta Jonas ir lá, não. Você está vendo concretamente que está indo para um buraco, que o seu casamento está indo para um buraco, que esse filho na droga está indo para um buraco, que esse namoro da sua filha não vai dar certo, que o desemprego está rondando, que tem tanta desgraça, que o seu coração tem muita mágoa, tem muito ressentimento, que essas brigas da sua família, vai acontecer coisas terríveis. Mas o que você está fazendo? Você está indo de galho em galho como beija-flor, pedindo reza? É preciso fazer súplica. E fazer súplica significa rasgar as vestes, prostrar-se. Eu acho que deve ter, eu não contei ainda, eu tenho já marcado vários, mas não contei todos. Eu acho que deve ter uns 150 exemplos na Bíblia de pessoas que se prostraram. Eu estou falando de reis, de gente que tinha função importante. Eu estou falando de Jesus, que foi se prostrar no Getsemane. Paulo está dizendo que nós precisamos transformar as nossas preocupações em súplicas. Quanto mais problema você tiver, melhor para a sua oração. Você tem mais assunto para rezar. Eu não sei o que eu rezo diante de Deus, então não tem problema. Transforme as suas preocupações em súplica. Outra coisa interessante nessas súplicas, que também está me chamando muita atenção. Normalmente essas súplicas é acompanhada de jejum, é acompanhada de gestos de rasgar as vestes, pôr cinza na cabeça e de choro. Que coisa impressionante. Não há livro no mundo que mostre mais gente chorando do que a Bíblia. Inclusive Jesus. O homem que teve a função mais importante no povo de Deus, no Egito, quem foi? Quem foi o príncipe dos judeus que chegou lá em cima no Egito? O segundo homem do Egito, José do Egito. O Gênesis do 35, 38, 40 em diante, que fala dele.
até os 50, 8 vezes fala que ele chorou. Numa delas é fabuloso. Quando ele recebe os irmãos, ele tinha mágoa dos irmãos dele. Tinha muita mágoa. Lá no capítulo 50 a gente descobre isso, quando os irmãos vão pedir perdão pela bobagem que fizeram. Mesmo sabendo que aquele mal que os irmãos tinham tentado fazer tinha se transformado num bem, ele tinha mágoa dos irmãos. Mas quando ele viu os irmãos, e veio o caçula, veja como família é importante, mesmo ele que já era aquele homem mais importante do Egito, o autor sagrado diz que ele não aguentou, que ele teve que se retirar, correu para o quarto, e aí a tradução da Ave Maria é estúpida, é maravilhosa, e deu livre curso às lágrimas. Chorou até não aguentar mais. Deu livre curso às lágrimas. Chorou, mas chorou gostoso, desabafou. 8 vezes. Uma segunda dessas 8 vezes que ele chorou, ele chorava tão alto que fora do palácio as pessoas escutavam o choro dele. Nós não estamos falando de uma mulherzinha fraquinha, não. Nós estamos falando de um homem que tinha uma função fabulosa, um homem másculo, um homem de um pedestal de importância, o segundo homem do Egito. Nós estamos falando de Jesus, o mais perfeito e másculo homem que a terra já conheceu, mas que é capaz de chorar diante dos seus amigos que estavam sofrendo em Betânia, que é capaz de chorar vendo a perdição de Jerusalém. Todos os personagens bíblicos, homens e mulheres importantes da Bíblia, choraram, todos, sem nenhuma exceção. Acha uma exceção? Moisés, Davi, Saul, os reis. Interessante, leia o livro das crônicas e dos reis. Alguns reis não choraram. E é muito interessante que logo no segundo versículo, quando começa a falar dele, diz assim: fez o mal aos olhos do Senhor. Só aqueles que viveram para o mal, só aqueles que deixaram se conduzir pela encardida que não choraram. Então o que significa essa súplica? Significa uma oração profunda, uma oração existencial, uma oração que me tira lá do profundo da minha angústia, da minha dor. Gente, eu acho que nós não vamos chegar a uma alegria que eu quero e que eu gosto e que eu tento cultivar na minha vida, enquanto a gente não aprender a chorar diante de Deus, chorar as nossas mágoas diante do Senhor. Muitas e muitas vezes eu ajoelho lá no meu genuflexório do meu quarto e choro muito. Muitas e muitas vezes eu saio de Curitiba depois que celebra a missa na quarta-feira, 9h30 da noite, vou para minha casa. São 3 horas de viagem sozinho, chego em casa meia-noite, meia-noite e meia. Muitas e muitas vezes eu fui chorando. Já contei isso nos meus livros, no Corações Curados. Um dia vim de Tijucas, quase que até Curitiba, chorando atrás de um caminhão de mudança. Deus fazendo a cura interior do meu coração. Eu peço cada vez mais que Deus me dê essa sensibilidade, porque eu sei que quanto mais eu choro diante de Deus, mais eu consigo dar risada diante das pessoas. Deus está me ensinando isso. Quanto mais eu tenho coragem de chorar diante dele as minhas mágoas, de transformar em súplica as minhas preocupações, de confessar os meus pecados, mais eu consigo sorrir para as pessoas. E quando eu vou acumulando as minhas mágoas aqui dentro, que eu não choro as minhas mágoas diante do Senhor, as pessoas começam a notar, porque a minha cara vai mudando, a irritação vai tomando conta, não consigo mais perdoar com tanta facilidade. Eu sei que o problema está aqui. Cada vez eu estou aprendendo mais, estou aprendendo na graça de Deus, essa modalidade de oração. É muito importante a modalidade da oração da alegria, é muito importante bater palma, é muito importante pular, é muito importante, isso é muito bom, nos extravasa, isso é uma conquista que a renovação carismática recebeu do Espírito Santo. Mas nós precisamos pedir aquilo que o Raniero Cantalamessa chama de a compunção do Espírito Santo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê uma sensibilidade tão grande que nos leve às orações das lágrimas.
E embora eu não goste muito daquelas imagens de Nossa Senhora chorona, porque a Maria bíblica é a mulher forte que está de pé aos pés da cruz, eu penso que o choro de Maria, em muitas imagens que aparecem por aí, é uma profecia pelas lágrimas que muitos de nós, padres, mães, pais de família, homens e mulheres que deveríamos ser de Deus e deveríamos chorar mais diante do Senhor, para sorrirmos mais diante do mundo, como nós não estamos chorando diante do Senhor, porque nossa oração está sendo uma coisa superficial, porque não estamos aprendendo a viver essa súplica de voltar a colocar, se for preciso, a cinza na cabeça, rasgar, cinza na cabeça, não precisa pegar a cinza lá e pôr na cabeça não, é aquilo que o dia da quarta-feira de cinza o padre fala para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. É isso, pôr cinza na minha cabeça, eu preciso me converter, eu preciso me converter, eu preciso converter para o Senhor. Converter significa voltar-se para o Senhor. Eu que estou confessando no boteco, eu que estou confessando nos meus vícios, eu que estou confessando pela internet, eu preciso me converter e me confessar para o Senhor, abrir meu coração em súplica. E repito, súplica exige de mim um despojamento, a coragem de arrancar as minhas máscaras, de rasgar as minhas vestes, a coragem de chorar diante do Senhor. Que cena linda, por exemplo, Isaías diz no livro do profeta Isaías, capítulo 38, aquilo que no 2 Crônicas está no capítulo 20. Ezequias, aquele rei que começou a reforma do povo de Deus, jovem, ele ficou rei, ele tinha 25 anos de idade, e quando ele fica sabendo que ele vai morrer, Deus manda Isaías dizer para ele: arruma sua vida, ajeita suas coisas. Vamos abrir lá para ler? Vamos ler no original, a palavra de Deus tem força. A nossa palavra é muito fraca. Abre lá 2 Crônicas. Perdão, segundo livro dos Reis. Crônica tem também. Reis capítulo 20. Isaías 38. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: eis o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração curado, fiz o que é bom aos vossos olhos, não aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. Dizendo isso, o que está escrito? Derramava abundantes, não é lágrima de crocodilo não. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, estava ali do lado. Isaías saiu e ele suplicou, virou para o lado da parede e começou a rezar, e chorando, derramando abundantes lágrimas. Quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Olha o exemplo, olha o modelo. Isso é súplica. Apresentar ao Senhor, que coisa linda. Ezequias ouviu a palavra de Isaías e fez o quê? Não fez lamúria. Se ele fizesse lamúria, seria para o Isaías. Dizia: olha para o senhor ver, olha para você ver, Isaías, tanto que eu sempre fui bom para Deus, andei fiel, o senhor não acha que Deus está errado? Matar eu? Quer morrer não? Ezequias fez lamúria, ele acolheu a palavra. Isaías foi muito corajoso de falar para ele: senhor rei, eu vim aqui avisar o senhor que o senhor pode se preparar. Já foi encomendada
a sua transferência para o patamar superior. O senhor gosta muito de jogar bola, semana que vem vai ter um jogo lá, o senhor foi escalado. Primeira coisa que Ezequias fez, ouviu. Isaías falou uma palavra dura, ele acolheu a palavra, Isaías saiu, o que ele fez? Se rebelou, pegou o celular e ligou para alguém, desesperado, começou a contar para todo mundo, foi na cartomante, ligou para o Fala que eu te escuto. Nada disso. O que ele fez? Virou-se para a parede. Recolhimento. Virar para a parede é recolher-se. E ali olhando na parede, ele fez uma oração. Ô Senhor, quer morrer não? Deixa eu um tempinho. E chorou. A oração dele foi desse tamanhinho, não foi? Olha a oração dele quando demorou. Deve gastar aí uns 2, 3 segundos para fazer essa reza aí. Essa reza, o carismático é bom para fazer. Ó, um parágrafo. Versículo 3. Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. Que oraçãozinha poderosa, coisinha de nada. A fala dele foi desse tamaninho. E o versículo, a conclusão do versículo 3 diz o quê? E dizendo isso, com 2 S, significa que é isso que ele falou? Derramava abundantes lágrimas. Diante de quem Ezequias chorou? De Isaías? Do povo? Diante de... Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, e o pai que escuta em segredo vai saber. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, no capítulo 6, no mesmo capítulo 6 de Mateus, Jesus diz, publicai as obras de Deus, que todas as pessoas glorifiquem pelas obras. Estão entendendo a metodologia, a trilha da cura? Trilha é isso. Nós estamos trilhando um caminho que já foi feito. Olha, se esse homem era um rei, chefe do meu povo, e conseguiu lucrar mais 15 anos de vida, opa, ele que estava a morrer, a oração dele foi curtinha assim, mas a súplica dele foi intensa, derramava abundante. Por que esse abundantes? Qual é a palavra abundante que nós estamos meditando nesse acampamento? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham. Se você quer ter uma vida em abundância, você vai ter que aprender a chorar lágrimas abundantes. E o que significa essas abundantes lágrimas? Lavar o coração. 1 Samuel 1:10 seguintes: derramar a minha alma na presença do Altíssimo. Judite, capítulo 9, a oração linda dela. Davi, quando seu filho Absalão cometeu a burrada de matar o seu irmão, cobriu-se de cinzas, rasgou as vestes e chorou copiosamente. A filha de Jefté, antes de morrer, pediu 2 meses para chorar a sua virgindade, e chorou 2 meses com lágrimas abundantes. O povo de Deus, Josias, o que vai levar adiante essa reforma começada por Ezequias. Aí logo na frente, capítulo 22, 23, já entra Josias. Josias era um menino de 8 anos de idade, se eu não estiver enganado. Quero olhar para não falar bobagem para vocês. 2 Reis 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí foi descoberto o livro da lei,
que tinha sido escondido, perdido. Ele manda buscar a ajuda da profetisa Holda. E quando leu a Bíblia, olha aí, 2 Reis 22, versículo 11. Leu o livro da lei, o sacerdote Elcias, na presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes. É isso que provoca em nós quando nós tomamos na mão a palavra de Deus. A palavra de Deus rasga as nossas vestes, mas não é essa aqui, essa veste só, essa que nos cobre do frio. Rasgar as vestes é rasgar o coração, abrir o coração. O confronto com a palavra de Deus tem que levar-me a essa súplica. Eu conheço gente que chora diante do médico, chora para o vizinho, chora quando briga com o marido ou quando briga com a mulher, chora para reclamar dos filhos, quando começa a reclamar do filho já começa a chorar, chora reclamando dos filhos lá na frente do padre, mas não chora diante de Deus. É preciso aprender a transformar as nossas preocupações. Voltemos ao nosso texto. Vamos concluir com o nosso texto. Nossa carta de Paulo aos Filipenses. Transformar as nossas preocupações em súplicas. Apresentai a Deus as vossas preocupações mediante é por intermédio de oração, súplicas e ação de graças. Qual é a consequência dessa trilha de cura? E a paz de Deus, que excede toda inteligência. Por que que Paulo lá na prisão 16 vezes manda a gente se alegrar? Porque a paz de Deus, que excede toda a inteligência, que vai acima de tudo, estava nele. E quem tem essa paz de Deus, porque sabe que o Senhor está próximo, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos. Por que pensamentos? A oração da cura interior precisa ajudar-nos a sentir em Deus e a pensar em Deus. Muita coisa em nossa vida não vai bem, porque nós alimentamos os nossos pensamentos com as bobagens do mundo. Por que as pessoas gostam tanto de falar coisa ruim, notícia negativa? Gosta de desgraça, comentar erros dos outros. Está treinando o pensamento para o pessimismo. E quando eu treino o meu pensamento para o pessimismo, joga no meu coração uma atitude negativista. Então Paulo está dizendo, se você aprender a apresentar ao Senhor as suas preocupações, através de orações, livrinhos de oração, porque tem uma coisa muito importante. O Paulo, nessas 3 palavras, nessas 3 modalidades de oração de cura, parece-me que ele dá algo progressivo. Oração, súplica e ação de graças. Começa com a oração. Oração que um faz pelo outro. Ontem, por exemplo, todos nós aqui fizemos oração de cura interior. Algumas pessoas, mesmo no meio do povo, transformou aquela oração em súplica. Teve aquele coração tocado naquele momento. Tem gente que saiu daqui, passou a mão no ostensório, que não deve. Vejam bem que o nosso querido diácono Nelsinho estava o tempo todo revestido de uma capa, e na hora de tocar no ostensório, colocou ainda uma capa mais solene ainda, porque nosso Deus é tão pequeno que nós podemos recebê-lo na mão na Eucaristia, mas é tão grande que nós precisamos adorá-lo. E a adoração é aquele momento solene em que nós dirigimos ao Senhor o nosso coração. O perigo de ficar passando na mão é você achar que aquilo lá é um negócio mágico de passar a mão. Não deve. Vamos colocar. Quando Nelson passou aqui, ele virou o ostensório na minha direção com muita alegria. Eu me reverenciei, adorei o Senhor, mas não pus a mão. É hora da gente. O sagrado precisa ser mantido, gente.
Nós não podemos perder isso, hein? Por favor. Aquele desejo que você tem de passar a mão, louvado seja Deus, é bonito. Mas transforme aquele desejo de passar a mão numa vontade direcionada do seu coração. Então, quantos de nós aqui ontem fizemos oração? Alguns conseguiram fazer uma súplica. Pode ter certeza que aqueles que transformaram em súplica chegaram na ação de graças. É dinâmico, é trilha, é progressivo. Alguém teve que ter passado antes o caminho para poder ir atrás. A cura interior começa com a oração de cura interior. Depois chegamos no segundo nível, a súplica da cura interior. E o terceiro nível, a ação de graças. Sabe quando é que chegamos a esse nível? Quando já estamos com o coração curado. Quando você é capaz de louvar o Senhor, inclusive pelas coisas negativas que acontecem. Quando você começa a transformar as coisas ruins num motivo de louvor. Infelizmente, muitas vezes nós aprendemos, e até de livrinhos, por exemplo, aquele livrinho, O Louvor que Liberta. Então quando você lê aquilo, você começa a achar que é só louvar o Senhor que já liberta. Sinto em dizer para você, mas na prática não funciona. Aliás, acha alguém que funciona isso na prática. Tenta achar alguém. É muito fácil eu ler o livro de um sujeito que escreveu, que mora lá não sei aonde, que já morreu. Eu quero prática. O que eu tento compartilhar com vocês, eu aprendo da minha Bíblia, do meu joelho no chão e dos meus filhos e filhas com os quais convivo. Escutando e vendo o que Deus faz em nossa vida. A gente tem que ver coisa prática, porque não adianta nada, eu venho aqui, falo umas coisas lindas, vocês saem daqui, ai que lindo, que maravilha, ai foi um bálsamo que passou no nosso coração. Amanhã é segunda-feira. E aí? Aqui é fácil louvar o Senhor, cantar o Senhor, mas amanhã na hora de ir para o trabalho, aquela cara daquele chefe, daquele colega, igualzinho está lá. A mesma coisa, o mesmo problema, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. O problema tem que ser curado na raiz. Eu penso que esse é um processo. Eu vou pedir muito a Deus a graça de me aprofundar nessas três palavras: oração de cura interior, súplica de cura interior, para chegar na ação de graças. E a ação de graças realiza a minha cura interior. Em Paulo nós temos a oração, a súplica e a ação de graças. Paulo passou por essa trilha. E por isso ele está nos ensinando, é conclusão da carta, é o 4º capítulo. Ele começa dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Mas para que nenhum de nós pensasse que Paulo está falando de uma euforia, de uma alegria boba, ele então desce para os problemas. Seja conhecido de todas as pessoas a vossa bondade, o Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Mas como, Paulo? Como é que eu não vou me inquietar? Eu tenho conta para pagar, eu estou com essa novidade na perna, eu estou com esse problema na coluna, eu estou com essa doença no meu sangue, eu estou com esse filho desesperado, eu estou com essa filha com problema, meu marido está desempregado, e eu não vou me inquietar, então eu vou virar budista, vou sentar em cima lá e ficar lá, não me inquietar, não. Apresentai ao Senhor em todas as circunstâncias, todas são todas. Apresentai ao Senhor as vossas preocupações, mediante oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse em Cristo Jesus é aquilo que ele fala logo em seguida na carta aos Colossenses: vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que ele disse lá no início da carta: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Além disso, o que significa além disso? Depois desse esquema, veja, o esquema é fabuloso. Eu queria ter mais 10 horas seguidas para falar dele, não dá, então vou falar nos 5 minutos que faltam. O esquema é fantástico. A ordem é alegrar-se sempre. Como eu vou alegrar-me sempre se eu tenho problemas?
Bom, eu vou me alegrar sempre se eu partir dessa certeza, o Senhor está próximo. Se o Senhor está próximo, próximo no tempo, próximo no lugar, perto de mim, próximo, também porque aí o tempo é curto, saber que o Senhor está próximo, saber que eu tenho pouco tempo para trabalhar para Ele, para entregar a minha vida para Ele. Eu tenho inquietações, essas inquietações eu não posso deixar as inquietações tomar conta. Eu tenho que, em todas as circunstâncias, apresentar a Deus as minhas preocupações em forma de oração, de súplica, de ação de graças. E com certeza, a paz de Deus que excede tudo, é aquilo que está em Colossenses: triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Colossenses 3,15, para a qual fostes chamados. Além disso, depois de feito isso, irmãos, tudo que é verdadeiro. Por que a gente repete alguma coisa? Para que a gente repete? Para aprender. Para ficar bom, é ginástica. Olha quantas vezes ele repete aqui o tudo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável. 7 vezes. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Meu pensamento, o que está ocupando meu pensamento? Então eu tenho um critério de discernimento para saber se estou pensando em Deus. Está aqui, eu tenho um critério. Isso que eu estou pensando. Eu estou com a cabeça cheia. Cheia do quê? Talvez você passou num galinheiro e é bom tirar. Como os 2 amigos que estavam andando pela rua, de repente um sentiu um negócio assim na cabeça, passou a mão, perguntou para o colega: o que eu tenho na cabeça? Falou: cocô de pomba. Não, eu estou falando fora. Além disso, tudo que é verdadeiro, nobre, isso que eu estou pensando é verdadeiro? É nobre, é justo, é puro, é amável, tem boa fama? Aquele artista que eu vivo pensando, tem boa fama? É virtuoso e louvável? Eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, Paulo, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Vamos pedir ao Senhor a graça de começar a colocar nossos pés nessa trilha. A missa, que será ação de graças, que nós vamos presidir às 2:30 da tarde, precisa ser o ponto de chegada da nossa oração, mas eu queria que fosse também o ponto de partida das nossas súplicas. Eu queria que você não tivesse vergonha, que você não tivesse medo de chorar diante de Deus. Peça essa graça ao Senhor. Peça essa graça. Digo a você, muitas vezes eu já pedi essa graça ao Senhor, e às vezes até eu brigo com Ele quando Ele não me dá. Que às vezes sou capaz de chorar por uma notícia que eu vi, até programa de televisão. 20 anos que o filho não via a mãe. Aí eles foram lá e trouxeram a mãe dele. Eles põem aquelas músicas melosas. A gente sabe que é tudo feito para ganhar audiência. Mas se eu assisto, eu começo a chorar. Bobagem. Choro. Choro em filme. Choro quando vejo gente na rua. Às vezes estou do aeroporto indo para gravar, fazer o programa, vejo uma pessoa caída na rua, começo a chorar. Eu peço muito a Deus isso. Eu sei que quem chora diante de Deus aprende a sorrir diante dos irmãos. Chora diante de Deus. Transforme suas preocupações em súplicas. Agora, chore diante de Deus. Faça como Ezequias, vira o cantinho para a parede e chore. Como a criança que quer chamar a atenção da mãe, enfia a cara no travesseiro e fica... Que foi, filha?
A mãe olha aquela cara tão linda. Chora diante de Deus. Transforme súplica. Súplica é suplício, sofrimento. Senhor, eu quero lhe apresentar na missa de hoje todas as minhas preocupações. Quero transformá-las em súplicas, na ação de graças que o Senhor faz por mim. Eu quero viver essa alegria. Eu quero ser um profeta da alegria. Eu sei que, como Neemias conta, a sua alegria é a nossa força. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser instrumento do seu amor, da sua ternura, da sua misericórdia, da paz de Deus para o mundo. Essa paz que excede todo conhecimento. Cubra, Senhor, meu coração, meus pensamentos, para que deles só se ocupe meu coração e meus pensamentos com aquilo que é justo, santo, verdadeiro, louvável, puro, de boa fama. Ô Senhor, limpa o meu coração, limpa meus pensamentos das futricas que o pecado andou deixando aqui dentro. Limpa, Senhor. Lava, Senhor. Faz, Senhor, essa obra de restauração, de cura, de transformação em minha vida. Eu quero sair desse acampamento, Senhor, dessa grande assembleia, a assembleia da nova canção, da canção do seu amor, a assembleia da minha independência, porque quando mergulhei minha vida no Cristo, me tornei verdadeiramente livre, porque conhecendo a verdade, tornei-me verdadeiramente livre. A assembleia da minha vida, desse Deus que em Cristo hoje olha para mim e diz: eu vim para que você, Léo, para que você, diz seu nome, para que você tenha vida plena. A vida que você está vivendo não é plena, é uma vidinha estragada. Está valendo a pena trabalhar tanto? Agora você está aí sozinho, desamparada. Está valendo a pena? Aquilo que a gente não viver no amor, não viver no amor e puro amor, pelo amor, perde o seu sentido. Senhor, ajuda-me hoje, seguindo a trilha de Paulo, na prisão, a pregar alegria. E como chegar na alegria, mesmo passando pela prisão, refletir para o mundo a bondade de Deus em mim, não me inquietar, mas apresentar ao Senhor as preocupações do meu coração, transformando as preocupações em orações, em súplicas, em ação de graças, em louvores, para que a paz, que excede tudo, tome conta de todo o meu ser, de toda a minha história, da história da minha vida e da minha família. Isso. Peça nesse silêncio do seu coração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé.
Onde houver eu, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, Fazei que eu procure mais transforme isso na sua oração. consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pegue seu braço. Eu peço aos câmeras que focalize você 5 braços seguidos. Essa é a TV Canção Nova. Continua. Continua nesse tom, nessa música, nessa harmonia tão linda. É com essa imagem que nós fechamos este momento. Com essa imagem. Esta é a Canção Nova, o canal da súplica. O canal da ação de graças. Essa é a Canção Nova onde você está. É que vem o seu braço. É com essa imagem que nós fechamos este momento. Às 2h30 teremos a Santa Missa. Chave de ouro, diamante, tudo. Fechando este momento de ação de graças. Canção Nova. O canal da ação de graças. Canção Nova. O canal da Eucaristia. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.